25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O documento é considerado um marco histórico na garantia de direitos. Mas quanto o Brasil avançou neste período? Quanto ainda podemos avançar a favor da saúde, da educação e contra a violência? Este é o tema do programa Fóruns Permanentes de hoje. A criança e o adolescente passaram a ser vistos como sujeito de direito, né? Muitas políticas foram feitas, né? Nós conseguimos trazer à luz que existe sim violência contra né, essa população, tanto violência doméstica como violência sexual, violências psicológicas, né? Era uma população abandonada, né, vamos dizer assim, e que começou a ter uma discussão e um olhar mais crítico para esse tema. O combate à violência a crianças e adolescentes foi destaque do fórum. Senise Vicente, psicóloga, falou sobre o papel da escola e dos professores. Um dos desafios da gente é que os professores compreendam o papel deles no sistema de garantias, que não é só ensinar. Porque muitas vezes a criança é vítima de violência doméstica, a primeira pessoa que observa é o professor, né? E o professor muitas vezes também repete um conjunto de profecias negativas, ele ainda não se apropriou da força dos seus anúncios, da coisa que ele propõe para o futuro da criança. Então, parte da formação, seja nos cursos de pedagogia, nos trabalhos de formação dentro das secretarias municipais, tem que ser para sensibilizar o professor para esse menino que está ali com ele, que é da mesma classe social que dele. Atualmente estamos combatendo a violência com mais violência, numa espiral crescente que todos nós estamos meio assustados porque não sabemos aonde vai dar. E parece que a sociedade vive um momento assim de muito espanto e medo, né? Talvez justifique isso, esse gesto de violência para tentar se livrar dela, o que é um grande equívoco. E nós temos visto talvez essa angústia, né, que está permeando todos os setores da sociedade. Mas, no particular, da questão da criança e do adolescente, eu acho super importante esse debate estar sempre presente, porque nós vivemos uma realidade histórica e antiga, não é? De primeiro um descaso com a criança e com o adolescente, depois também junto com o descaso talvez uma cegueira sobre esse tema. E nos últimos 25 anos, com a chegada do ECA, com a nova Constituição, o Brasil deu uma guinada importante em prol da defesa do direito dessas crianças e adolescentes. Leonardo Duarte contou sua experiência no evento. Foi morador de rua. Após atendimento, se tornou educador. Hoje, milita contra a redução da maioridade penal. Através da redução da maioridade penal, o índice de criminalidade, o índice de violência vai diminuir. Isso é mentira. Na verdade, as pessoas que estão defendendo isso, que não têm informação, são pessoas que são vítimas desse tipo de comercial, desse tipo de propaganda de que a violência diminuirá a partir da redução da maioridade penal. E o que os jovens precisam para não migrar para o mundo do crime é de oportunidade, de educação de mais qualidade. Hoje, por exemplo, um adolescente cumprindo medida socioeducativa em meio fechado, numa unidade da Fundação Casa, ele custa um valor muito grande, enquanto, por exemplo, na rede de educação estadual, o mesmo jovem, o mesmo adolescente, custa um valor muito inferior. Então, ao invés de investir em unidades de internação, em penitenciários, por exemplo, por que não investir em educação de qualidade, em saúde? Avanços são comemorados, mas com ressalvas de que muito ainda pode ser feito em um contexto em que vítimas de violência se tornam agressores e focos de medo por parte da sociedade. O Brasil conseguiu reduzir, né, a mortalidade infantil e na infância antes mesmo do prazo estabelecido, né, nos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Então, acredito que esse é um avanço significativo que deve ser comemorado não somente pelo SUS, mas pela população brasileira, né? A questão da sobrevivência é o que hoje o que a gente tem para dizer que
teve um avanço significativo. No âmbito geral, do senso comum, a criança tem uma atenção mais direta, ou todo mundo se preocupa muito com a criança, mas com o adolescente o desafio é maior. Então, o Unicef tem se dedicado a focar no seu programa Cidadania para Adolescentes, Cidadania dos Adolescentes, exatamente chamar a atenção da sociedade, fazer esse alerta de que tem aí um cenário de muita vulnerabilidade, mas também de muita oportunidade, de muito potencial desse público que vai de 12 aos 18 anos. O que a sociedade, no geral, tem buscado culpabilizar o adolescente como resposta, né, à situação de violência e tudo mais, na verdade, a gente tem que fazer um movimento um pouco atrás, um pouco anterior, para entender por que o adolescente, parte dele, se encontra nessa situação e que nos cria uma situação de ameaça ou de medo. Que medo é esse? Que ameaça é essa? Se, na verdade, esse sujeito, na verdade, não é agressor, é sim uma principal e a primeira vítima. Antônio Jacinto apresentou o trabalho do Ambulatório de Violência contra a Criança da Unicamp, que atende vítimas de violência sexual. A importância desse serviço reside principalmente em retirar essas crianças de um muro de silêncio. A gente sabe que o abuso sexual na infância, ele aproximadamente 80% dos casos, os abusadores são pessoas do círculo familiar. Então, tanto abusadores incestuosos, quanto o que a gente chama conceitualmente de abuso incesto funcional, que seriam pessoas que não são parentes sanguíneos da criança, mas que têm uma familiaridade com a criança. Então, 80% dos abusadores ou são pais, padrastos, tios, primos, irmãos, ou pessoas que circulam na casa, então um empregado da família, um amigo da família. E essa situação de proximidade, de familiaridade com a criança e o perfil de ainda não ter um desenvolvimento cognitivo e emocional satisfatório que permita discernir que aquela situação de contato do corpo adulto com o corpo da criança é uma situação de violência, acaba gerando como consequência, facilitando o abuso sexual e tornando essa prática uma prática que traz uma peculiaridade, quando a gente vai avaliar os casos, que a maioria dos casos, ao contrário do abuso contra mulheres adultas, o abuso na infância ele é cometido sem o uso de violência física, sem o uso de ameaças físicas. Ele geralmente ocorre por coação, sedução. As consequências para o desenvolvimento são nefastas. Muitas crianças abusadas vão ser reabusadas, abusadas novamente. Algumas se tornarão abusadores na vida adulta. O desenvolvimento de patologias psiquiátricas é enorme nessa população. Nós precisamos sensibilizar, esclarecer para ganhar parte dessa população que não sabe, não entende direito o que está acontecendo, para que eles possam vir a entender e poder realmente fazer uma opção. Porque, de verdade, para que lado do movimento social você vai, é escolha pessoal. Só que para escolher é bom que a gente saiba o que a gente está escolhendo. Então, eu acho que um evento como esse, e o que eu trago hoje para a apresentação, é nessa linha. Vamos esclarecer para que as pessoas possam escolher melhor de que lado elas estão. Este foi mais um programa Fóruns Permanentes, série de eventos realizada pela Coordenadoria Geral da Unicamp. O fórum de hoje debateu os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, com foco em temas atuais como a redução da maioridade penal, redução da violência, mais políticas públicas em saúde e educação para as nossas crianças e jovens. Você acompanha toda a programação da TV Unicamp pelo nosso site e também no nosso canal no YouTube. Fique com a gente e até o próximo fórum.